Você já olhou no espelho logo depois de um dia difícil e se fez aquela pergunta devastadora: será que alguém consegue ver Jesus em mim? Ou será que tudo o que eles veem é a minha impaciência, as minhas palavras duras, o meu cansaço, a minha ansiedade? Hoje, a máscara que você talvez esteja usando, aquela máscara de cristão perfeito que te esgota por dentro, vai começar a cair. Não para te expor, mas para te libertar. Porque o que Deus vai fazer através desta oração não é te dar mais regras para seguir, mas sim despertar uma natureza que Ele já colocou dentro de você. Eu me lembro de um dia específico. Eu tinha acabado de ter uma conversa maravilhosa sobre o amor de Deus com uma pessoa e menos de 10 minutos depois, no trânsito, eu perdi a paciência e buzinei de uma forma que, honestamente, envergonharia qualquer um. Naquele momento, uma voz no meu interior acusou: que tipo de cristão é você? Que hipocrisia é essa? Aquela sensação de ser um impostor espiritual, de viver uma fé de fachada, quase me paralisou. O vilão da nossa jornada muitas vezes não é o diabo gritando do lado de fora, é esse sussurro de condenação do lado de dentro que nos diz que nunca seremos bons o suficiente, que a distância entre quem somos e quem deveríamos ser é grande demais. Se você está sentindo esse peso, essa exaustão de tentar e falhar, de prometer a Deus que vai mudar e no dia seguinte tropeçar na mesma pedra, você não está sozinho. Milhares, talvez milhões de cristãos travam essa mesma batalha silenciosa todos os dias, sorrindo na igreja no domingo, mas chorando no travesseiro na segunda-feira. Eles se sentem presos num ciclo de arrependimento e repetição. Mas e se eu te dissesse que esse ciclo foi feito para ser quebrado? E se eu te dissesse que o segredo para refletir, Jesus não é se esforçar mais, mas se render mais profundamente? Existe uma chave divina, uma verdade poderosa, que fecha essa lacuna entre a sua identidade em Cristo e as suas ações diárias. E essa chave não está em um livro de autoajuda ou em uma nova fórmula de 7 passos. Ela está escondida em uma única frase da palavra de Deus. Uma frase tão simples e ao mesmo tempo tão radical, que pode redefinir toda a sua caminhada a partir de hoje. Fique comigo, porque esta não é apenas mais uma oração da manhã, esta é uma sessão de cirurgia espiritual. É um momento de troca divina, onde vamos pedir a Deus para tirar o nosso coração cansado e colocar em nós o coração de Jesus. O que vamos descobrir e orar nos próximos minutos tem o poder de mudar não apenas como você se sente, mas como você vive. A promessa é clara: você foi chamado para refletir a glória dele. E hoje é o dia de começar a viver isso de verdade. A tensão que você sente, essa guerra interna, não é nova. Há quase 2000 anos, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, João, já velho, com a pele marcada pelo sol do exílio e os olhos cheios da sabedoria de quem andou com o próprio Cristo, pegou sua pena. Ele não estava escrevendo uma carta teológica complexa para acadêmicos. Ele estava escrevendo para pessoas como eu e você, pessoas que amavam a Jesus, mas que lutavam para viver como ele no dia a dia. Imagine a cena. João, talvez à luz de uma vela, sentindo uma urgência divina. Ele via pessoas começando a tratar a fé como um clube social, um título, uma filosofia. E com o coração ardendo, ele escreve uma das frases mais diretas e confrontadoras de toda a Bíblia. Ele não dá margem para a interpretação, não suaviza a mensagem. Ele crava a verdade no coração da igreja. Na sua primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, ele declara: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos parar aqui por um instante. Sinta o peso dessas palavras. Ele não disse deveria tentar andar. Ele não disse deveria se esforçar para andar. Ele disse deve andar como ele andou. É um padrão, uma consequência, uma evidência inegável. É como dizer: se você diz que é um peixe, você deve nadar. Se você diz que é um pássaro, você deve voar. Para João, dizer eu sou de Cristo
E não viver uma vida que, de alguma forma, espelha a de Cristo era uma contradição impossível. Agora, vamos desmembrar isso. O que significa andar como ele andou? Primeira camada. O andar de Jesus era um andar de intimidade. Ele acordava de madrugada para orar. A conexão dele com o Pai não era um ritual, era a fonte de tudo. Sua primeira reação a qualquer crise, a qualquer decisão, era se retirar e ouvir a voz do Pai. Como está o nosso andar de intimidade? O celular é a primeira coisa que pegamos de manhã ou são as mãos de Deus? Segunda camada. O andar de Jesus era um andar de compaixão. Ele parava para a mulher com fluxo de sangue no meio da multidão. Ele tocava o leproso que todos rejeitavam. Ele chorou pela morte de seu amigo. O seu amor não era teórico, era prático. Sujava as mãos, se envolvia na dor do outro. Como está o nosso andar de compaixão? Nós atravessamos a rua para evitar o necessitado ou nos aproximamos para ajudar? Terceira camada. O andar de Jesus era um andar de obediência absoluta. Sua frase mais famosa talvez seja: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele submeteu cada desejo humano, cada instinto de autopreservação à vontade perfeita do Pai, mesmo que isso o levasse à cruz. Como está o nosso andar de obediência? Nós negociamos com Deus ou nos rendemos completamente, mesmo quando não entendemos o caminho? Essa é a verdade que nos confronta. E é aqui que a esperança começa a brilhar. Porque, e se eu te disser que essa mesma força que capacitou Jesus a andar dessa maneira está disponível para você hoje? O mesmo Espírito Santo que o guiava, que o enchia de amor, que o fortalecia na obediência, vive dentro de você. O chamado não é para você imitar Jesus com a sua própria força. O chamado é para você se render ao Espírito que fará a vida de Jesus fluir através de você. A essa altura, talvez você esteja pensando: isso é lindo, mas parece impossível. Eu já tentei ser mais paciente, mais amoroso, mais obediente, e eu sempre falho. E você está certo. Na sua força é impossível. Essa é a primeira revelação que precisa explodir na sua mente. A vida cristã não é difícil, ela é humanamente impossível. É por isso que tantos se frustram e desistem. Eles transformam o cristianismo em uma lista de tarefas morais e vivem esgotados pelo peso da performance. Mas tem algo que você precisa saber. A batalha que você está travando não é primariamente contra um comportamento, mas contra uma natureza. O apóstolo Paulo entendeu isso como ninguém. Ele descreveu essa guerra interna no livro de Gálatas. Ele disse que a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito direto. É por isso que você decide de manhã ser paciente e à tarde uma pequena provocação te faz explodir. Não é porque você é uma pessoa ruim. É porque existe uma natureza decaída, a carne, que ainda guerreia dentro de você. A maioria das pessoas não percebe que a solução de Deus para essa guerra não foi te dar mais força de vontade. Foi te dar uma nova identidade. E aqui está o momento decisivo. Escute isso com atenção. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele nos dá a chave mestra. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você consegue entender a profundidade disso? Deus não reformou o seu eu antigo. Ele não fez um remendo. Ele te declarou morto na cruz com Cristo e te ressuscitou como uma nova criação. O problema é que, embora a nossa identidade espiritual tenha mudado instantaneamente, a nossa mente e os nossos hábitos ainda estão programados com o software antigo. Nós temos a natureza de Cristo, mas continuamos a operar com os padrões da velha natureza. É como receber uma Ferrari, mas continuar tentando dirigi-la como um Fusca. Você tem o poder, o motor, a capacidade para a alta performance, mas por hábito
você continua engatando a primeira marcha e reclamando da lentidão. O segredo para refletir Jesus, portanto, não é tentar mais, é lembrar mais, é render mais, é acordar todos os dias e, em vez de dizer, hoje eu vou ser melhor, dizer, Espírito Santo, hoje opere a vida de Cristo através de mim. Eu não consigo, mas tu consegues. Eu me rendo. Essa é a virada de chave. Deixa de ser sobre o seu esforço e passa a ser sobre a sua obra em você. Deixa de ser sobre performance e passa a ser sobre permanência. Permanecer nele, conectado à videira, para que o fruto apareça naturalmente. Testemunhos chegam todos os dias de pessoas que lutaram por anos contra um vício, contra a raiva, contra a ansiedade. E a libertação não veio quando elas se esforçaram mais, mas quando elas finalmente se renderam e disseram, Jesus, viva a sua vida através de mim. Hoje, essa mesma libertação está disponível para você. Agora, antes de mergulharmos na oração que vai selar essa verdade no seu espírito, eu quero que você respire fundo. Isso mesmo, apenas respire. Solte a tensão dos seus ombros. Solte a frustração de todas as vezes que você tentou e não conseguiu. Solte a voz da acusação que te chama de fracassado. Neste momento, nada disso importa. Eu quero te convidar, se for possível aí onde você está, a fechar os seus olhos comigo. Se não puder, apenas concentre seu coração. Se sentir à vontade, coloque uma mão sobre o seu peito. Vamos mudar a atmosfera de um lugar de aprendizado para um lugar de encontro. Porque o que vai acontecer agora não é sobre informação, é sobre impartição. Neste momento, o Espírito Santo está aí com você. A presença que enchia o templo, a presença que desceu no Pentecostes, a presença que caminhava com Jesus nos campos da Galileia, está no seu quarto, no seu carro, na sua sala. Ele não está de braços cruzados, esperando você atingir a perfeição para então agir. Ele está inclinado na sua direção, cheio de amor, cheio de graça, esperando apenas um convite, um sinal de rendição da sua parte. Deus vê exatamente onde você está. Ele vê a batalha que ninguém mais vê. Ele conhece as lágrimas que você derramou em secreto. Ele conhece o seu desejo mais profundo e sincero de ser mais parecido com o filho dele. E ele não está desapontado com você. Ele está orgulhoso do seu desejo. Ele está celebrando a sua busca. Ele te trouxe a este vídeo, a este exato momento, porque hoje é um dia de alinhamento. Hoje é o dia em que a sua prática diária vai começar a se alinhar com a sua posição celestial. Juntos, como um corpo de milhares de pessoas conectadas neste momento, vamos decretar essa verdade. Vamos nos apresentar a Deus não como pecadores tentando ser santos, mas como santos que por vezes ainda pecam. Vamos nos posicionar na nossa verdadeira identidade. E eu quero que você saiba de algo. Na oração de hoje, algo específico vai ser liberado para você. Para alguns, será a quebra de uma corrente de um hábito antigo. Para outros, será a liberação de um amor sobrenatural por alguém difícil. Para outros ainda, será uma paz que excede todo entendimento no meio do caos. Esteja aberto, porque o céu está aberto sobre nós agora. Vamos falar com o nosso Pai. Pai Celestial, Rei do Universo, nós nos aproximamos do Teu trono de graça com reverência e confiança. Nós Te adoramos, porque Tu és o Deus perfeito, o padrão de toda a beleza e de toda a santidade. E nós Te exaltamos, Jesus, porque Tu és o reflexo exato do ser do Pai, a imagem visível do Deus invisível. Em Ti, nós vemos como é o amor, como é a paciência, como é a misericórdia, como é a obediência. Tu és o nosso modelo, o nosso herói, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Toda a criação declara a Tua glória, mas hoje nós queremos que a nossa própria vida se torne um palco para a Tua magnificência. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós nos curvamos em adoração diante da Tua majestade, agora
e para sempre. E diante da tua perfeita santidade, Pai, nós reconhecemos a nossa total dependência de ti. Nós confessamos com honestidade as inúmeras vezes em que falhamos em te refletir. Confessamos a palavra impaciente, o pensamento orgulhoso, o ato egoísta, a omissão por medo. Confessamos a frustração de tentar com a nossa própria força e a dor de saber que te entristecemos. Nós estamos cansados de lutar essa batalha sozinhos. Nós reconhecemos que em nossa carne não habita bem algum. A nossa força é limitada, a nossa sabedoria é falha e a nossa justiça é como trapo de imundícia. Por isso, neste momento, nós paramos de tentar e começamos a confiar. Nós entregamos a nossa fraqueza em troca da tua força. Nós renunciamos à nossa autossuficiência e nos lançamos completamente na suficiência da tua graça que nos basta. Mas nós não permanecemos na confissão da nossa fraqueza. Nós nos levantamos na declaração da tua verdade. Pela fé, eu declaro que, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, o meu velho eu foi crucificado com ele. A minha natureza pecaminosa foi pregada naquele madeiro. Eu creio na verdade da tua palavra, que diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, eu renuncio à identidade de pecador tentando ser bom. E eu assumo a minha verdadeira identidade de santo, filho amado, justo e justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro que o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. A mesma potência que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em mim, me capacitando a viver uma vida que agrada a Deus. Eu não sou o que eu sinto, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. E com base nessa identidade nós pedimos: Espírito Santo, opera a vida de Cristo através de nós. Nós não pedimos apenas ajuda, nós pedimos uma substituição. Onde há impaciência em nós, manifesta a tua longanimidade. Dá-nos os teus olhos para ver as pessoas como tu vês, especialmente aquelas que nos ferem. Dá-nos os teus ouvidos para ouvir o clamor por trás das palavras duras. Coloca em nossa boca as tuas palavras de graça, que edificam e curam. Em nossas famílias, que o nosso lar seja um reflexo da tua paz e do teu perdão. No nosso trabalho, que a nossa ética, a nossa excelência e o nosso tratamento com os colegas sejam um testemunho vivo do teu caráter. Nas nossas finanças, que a nossa generosidade e a nossa integridade reflitam a tua natureza provedora. Em nossa saúde, que cuidemos do nosso corpo como teu templo, em cada área, Senhor. Menos de nós e mais de ti. Que a nossa vida seja a tua biografia. E agora, em nome de Jesus, com a autoridade que nos foi dada como filhos de Deus, eu profetizo sobre a sua vida, que toda mentalidade de fracasso espiritual seja quebrada agora. Eu profetizo que a alegria do Senhor, que é a sua força, está inundando o seu coração e silenciando a voz da acusação. Eu decreto que as correntes de hábitos pecaminosos que te prendem há anos estão se partindo neste momento pelo poder do nome de Jesus. Eu libero sobre você um espírito de amor, de poder e de moderação. Eu profetizo que a partir de hoje você começará a andar em um novo nível de vitória sobre a carne. As pessoas ao seu redor notarão a diferença. Onde havia irritação, haverá paz. Onde havia amargura, haverá perdão. Onde havia medo, haverá fé. Receba esta impartição do céu agora. O reflexo de Cristo está sendo ativado em você. Pai, nós já te agradecemos. Obrigado pela troca divina que aconteceu nesta oração. Obrigado porque a vitória não está no futuro. Ela já foi conquistada na cruz e nós a recebemos pela fé hoje. Nós te louvamos pela nova vida, pela liberdade e pela promessa de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar lá. Toda a glória, toda a honra e todo o poder pertencem a ti, nosso Rei, Redentor e amigo. Nós selamos esta oração e recebemos tudo o que foi liberado aqui,
no nome poderoso e transformador de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diz amém. Comentário de fé. Se você recebeu essa oração no seu espírito e crê que uma transformação começou na sua vida hoje, digite um amém bem forte nos comentários para selar essa palavra. Existe alguém que você conhece que está lutando para viver a fé? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Você pode ser o instrumento de Deus para a libertação dela. Salve este vídeo na sua playlist. Faça desta oração a sua declaração diária por toda esta semana e veja o que Deus fará. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma bênção diária.